Bom dia, nono ano, como vocês estão? Aqui é a professora Gabriela de História. A gente vai iniciar agora a nossa revisão para P2. Pessoal, antes de começar a nossa revisão, a nossa última revisão do ano, queria parabenizá-los por essa trajetória de 2021. Vocês foram um nono ano incrível, aprenderam muito sobre história. É a minha melhor turma em história, a turma que mais sabe do conteúdo, a turma que mais se interessa, a turma que mais tem bagagem histórica e é incrível isso. Eu queria parabenizá-los. E vocês foram muito bem ao longo desse ano nas minhas provas. A última P2 não vai ser diferente, né? O conteúdo que tá nela é o conteúdo que eu já passei em sala de aula. Vocês já sabem de todo o conteúdo, podem ficar muito tranquilos em relação a isso, tá? Bom, o que vai cair na nossa P2? Nova República. A gente vai estudar um pouquinho sobre isso, a gente já viu isso em sala de aula, a gente vai revisar apenas hoje, tá bom? Lembra o seguinte, que o Brasil passou por uma ditadura militar, não passou? E nessa ditadura militar, o Brasil ficou nela por 21 anos, ou seja, a ditadura militar no Brasil durou 21 anos. Após os 21 anos, quando a ditadura no Brasil vai acabar, a gente vai ter um período muito diferente, né? Porque o Brasil passou por 21 anos de ditadura militar e agora ele vai poder novamente escolher os seus presidentes e representantes. E quando ele pode novamente escolher os seus presidentes e representantes, isso chama-se de nova república ou de redemocratização. Por quê? Ele está voltando a ser democrático, tá? Então ele pode agora escolher novamente os seus representantes. E para que isso aconteça, nós temos que ter uma Constituição Federal. Lembra o seguinte, o Brasil já tinha Constituição antes da ditadura militar. Durante esses 21 anos de ditadura militar, o Brasil não teve mais Constituição. Os militares fizeram os atos institucionais, os AIs. E nesses atos, eles faziam as próprias leis. Assim que o movimento da ditadura militar no Brasil acaba, inicia-se um novo período e com esse novo período também a gente vai ter uma nova Constituição. A Constituição feita em 1988, que chama-se Constituição Cidadã, porque ela pensa nos brasileiros, nos cidadãos, no bom convívio, pense nas crianças, nos adultos, pense em todo mundo, tá? Ou seja, a Constituição, então, nova no Brasil vai ser feita em 1988. Após isso, a gente vai ter a primeira eleição democrática, porque lembra o seguinte, durante os 21 anos de ditadura militar no Brasil, o brasileiro não podia escolher seu presidente, tá? Quando a ditadura militar no Brasil acaba, e a gente vai ter o processo de redemocratização, onde o brasileiro pode escolher o seu presidente de volta, ele vai votar pela primeira vez após 21 anos. E essa eleição vai ser a eleição do Lula versus Collor. Lembra que é uma eleição muito famosa, muito emblemática? Ou seja, essa eleição vai ser a primeira depois da ditadura militar. Observem isso, tá? Nessa eleição Lula versus Collor, a gente vai ter duas personalidades muito diferentes. Lembra disso? Primeira personalidade, que é o Collor, que é um empresário, que é uma pessoa da direita, que é uma pessoa que pensa mais na questão liberal. Lembra que ele quer privatizar as coisas. E lembra que também tem um bônus, ele era muito bonito para a época. E o segundo, a gente vai ter o Lula, que é um operário sindicalista, ou seja, ele é trabalhador e mexe com sindicatos. E ele vai falar diretamente com o povo, ele é da esquerda. Então a gente tem duas pessoas importantes aqui diferentes. O Collor, que é da direita, empresário e liberal, que pensa em privatizações. E temos o Lula, que é da esquerda, sindical, trabalhador e não pensa em privatizações. A gente tem duas pessoas aqui muito diferentes, dois planos de governo muito diferentes. Mas galera, pensa o seguinte comigo. É a primeira eleição no Brasil onde a população pode votar após 21 anos. Essa eleição vai ser muito histórica. A população brasileira está com muita vontade de votar há muito tempo. Ou seja, aquele dos dois que for mais atrativo, que for mais chamativo, vai ganhar, é claro, né? Então você vai ter aqui o Collor, que é empresário, que tem amigos empresários, que tem amigos na rádio, onde os amigos podem falar sobre o governo dele na rádio, porque na época a rádio era muito famosa, o pessoal escutava muita música, o pessoal assistia escutava novelas pela rádio, então era um veículo de comunicação muito importante. O Brasil praticamente todo tinha acesso à rádio naquele momento. Então, a campanha do Collor vai ser passada nas rádios, ele vai distribuir aqueles santinhos, ele vai aparecer nos jornais, correndo, tem essa foto no nosso livro, né? Ele correndo no eixão ali no domingo, todo bonito e tudo mais, ou seja, é uma campanha muito forte, a campanha dele. Ele consegue falar
com todo o Brasil. Ele é um cara que está concorrendo à presidência da República. Em contrapartida, você tem o Lula, que é um cara que não tem recurso financeiro naquela época e é um cara que fala com o trabalhador. Ele fala as coisas que o trabalhador quer escutar, mas ele não consegue falar para todos do mundo, porque ele não tem dinheiro para isso naquele momento, tá? Ou seja, o público que ele vai conseguir alcançar não é um público tão grande quanto o público do Collor. Acaba que nessa eleição do Lula versus Collor, quem vai ganhar? O Collor. Guardem isso, que isso é importantíssimo. Primeiro presidente do Brasil após a ditadura militar é o Collor, tá bom? Fernando Collor. Tudo bem, pessoal? Ou seja, o que vai acontecer então? Quando o Collor ganha a primeira eleição, lembra que ele vai fazer o plano Collor. Ele fala o seguinte: o Brasil ficou 21 anos na ditadura militar e durante esses 21 anos o Brasil se afundou em relação à economia. Ele vai falar isso. E então ele vai fazer um plano. Que plano é esse? Ele tem, como presidente da República, direito de pegar todos os bens, ou seja, o dinheiro que a população brasileira tem nas poupanças do Brasil, e ele vai recolher esse dinheiro. Vai falar o seguinte: pessoal, esse dinheiro que eu peguei nas poupanças é um dinheiro que eu vou ajudar a salvar o Brasil da economia. Porque como o Brasil passou 21 anos na ditadura militar, o Brasil está muito acabado em relação a isso. Se eu pegar o dinheiro da população brasileira, olha só, e arrumar o Brasil, vai ficar tudo ótimo. Só que, gente, lembra o seguinte, que o Collor era empresário. Lembra que o Collor, ele era a favor da privatização, ele era liberal. Lembra disso? Quando o cara faz isso, ele não avisa pra ninguém. Então, imagina você, se eu falei em sala de aula, lembra disso que eu falei em sala de aula? Imagina que você dormiu hoje com R$1.000 na sua poupança. E são R$1.000 que você está programando para você gastar com uma coisa super importante. E aí, no dia seguinte, não tem mais esse dinheiro na sua conta, porque o presidente da República, ele recolheu para salvar o Brasil. Galera, isso aconteceu e a população brasileira ficou abismada, porque a população brasileira confiava muito e apostava muito nele. Era o primeiro presidente após a ditadura militar, a população brasileira estava apostando demais nele. E quando ele faz isso, ele fala o seguinte: gente, não se preocupa, daqui a 18 meses eu vou pagar para vocês em 12 parcelas esse empréstimo. Fiquem tranquilos. Só que, gente, é muito complicado. A população brasileira, ela contava com esse dinheiro para as coisas pessoais. É por isso que, hoje em dia, muita gente antiga prefere não colocar dinheiro no banco, porque ainda tem muito medo de que isso possa voltar a acontecer, tá? Então, galera, o que vai acontecer nesse momento? A população brasileira já começa a ficar com o pé atrás. Lembra que o Collor, ele é empresário, ele é um cara rico. Portanto, ele está acostumado com coisas caras, né? E aí, vai ser fotografada a esposa do Collor saindo do Iguatemi, que é um shopping super caro aqui em Brasília. Saindo do Iguatemi com compras muito caras. O pessoal já pensa o seguinte: cara, o cara já pegou o nosso dinheiro do banco. Será que a esposa dele tá gastando esse nosso dinheiro do banco com coisas pessoais? Começa a surgir também na mídia que as pessoas com que o Collor indicou para o governo como ministros e tudo mais são pessoas corruptas, ou seja, começa a estourar várias coisas. Isso na primeira presidência após a ditadura militar, a primeira presidência democrática. E aí, então, o irmão do Collor, ele concede uma única entrevista. E essa entrevista vai ser muito importante, porque quando o irmão do Collor conceder essa primeira entrevista, ele vai dizer o seguinte: todas as verdades sobre o Collor, as verdades sobre corrupção, as verdades aonde o dinheiro que ele pegou para salvar o Brasil, onde é que aquele dinheiro foi parar, vai dizer todas as verdades. E aí, então, a política fica preocupada com a repercussão, que deu uma repercussão gigantesca no Brasil. A política fica preocupada, instaura-se uma CPI, que é um momento onde eles vão investigar se aquilo que está acontecendo é verdade ou não. E o Collor vai ser, depois de 2 anos de governo, impeachmentado. Ou seja, ele vai sofrer um impeachment, ele vai ser expulso da presidência da República por conta de corrupção. E o seu vice vai ser chamado para ser presidente no lugar dele, que chama-se Itamar Franco. Bem, até aqui, pessoal. Se você está com alguma dúvida, me manda mensagem no WhatsApp, tá? E olha só o seguinte. Vamos lá. Primeira presidência da República após a ditadura militar, Collor versus Lula, onde Collor vai ganhar.
E o Collor tem todos esses problemas aí. Ele pegou o dinheiro do pessoal das poupanças, disse que ia pagar, a esposa dele fazendo compras caríssimas, ele andando de jatinho. E o brasileiro ficando com medo de passar por um governo corrupto, e os indicados dele no governo também eram pessoas corruptas, enfim. Acaba que após 2 anos de governo, ele não conseguiu completar os 4 anos, tá, gente? Após 2 anos de governo, ele vai ser impeachmentado. E quando acontece o impeachment, quem sobe no poder é o vice. Então, quem passa a ser o presidente do Brasil vai ser o vice, o Itamar Franco. Desculpa, pessoal. É o seguinte, o Itamar Franco, então, vai ser agora o novo presidente da República, porque ele era vice do Collor. E é o seguinte, o Itamar Franco vai ter um super amigo que vai ser o FHC, o Fernando Henrique Cardoso. E o FHC, ele era, na época, o ministro da Fazenda. E ele tinha um plano genial. Que plano era esse? Trocar a moeda do Brasil, que era o cruzeiro, para o real. E quando ele troca a moeda do Brasil do cruzeiro para o real, a moeda tem uma valorização e a população brasileira começa a ganhar um pouquinho a mais. E esse cara começou a ser muito querido pelo Brasil, porque ele mudou a moeda, conseguiu fazer com que o brasileiro ganhasse um pouquinho a mais. Então o brasileiro começa a ficar muito feliz e muito encantado por aquele cara. Vamos guardar esse gancho. Após o governo do Itamar acabar, depois dos 4 anos, né? Dos 2 anos com Itamar e Collor governando, aí o Collor sai, agora vai ter 2 anos somente do Itamar, e ele vai ter o FHC como ministro da Fazenda ajudando ele a governar. Quando esses 4 anos de governo acabam, vai haver uma nova eleição de presidente. E nessa nova eleição, quem que vai vir de novo? Lula e agora FHC, tá? E aí nessa eleição do Lula e do FHC, quem vai ganhar, claro, vai ser o FHC, gente. Porque ele tinha acabado de fazer o plano real, a população brasileira estava super feliz por a moeda do Brasil ter trocado, por ter ganhado um pouquinho a mais, ou seja, ele começou a conquistar o povo brasileiro. Então o FHC, o Fernando Henrique Cardoso, ganha a próxima eleição e vai ser presidente do Brasil, tá? E aí, como é que vai ser o governo do FHC? Gente, lembra o seguinte, o FHC, assim como o Collor, ele também é da direita, tá? E ele também defende a privatização, ou seja, ele é um liberal. Então, assim como o FHC, assim como o Collor, o FHC vai ser liberal, vai defender as privatizações, ele vai privatizar algumas empresas públicas, tá? Ou seja, eu libero a minha responsabilidade com o público e eu terceirizo essa minha responsabilidade com uma empresa privada. Ou seja, eu passo a responsabilidade e vendo para ela aquela empresa. Então, vamos colocar aqui em planos práticos como se fosse hoje. Poderia vender a Caesb, que é uma empresa de água aqui em Brasília. Poderia vender essa empresa e aí, se essa empresa passasse a ser de um empresário, ele poderia cobrar o valor que ele quisesse, porque a empresa seria dele, tá? Ou seja, a população, ela gosta muito do FHC por conta do plano real, então ela vai relevando isso. Então ele ganha essa eleição, ele vai ter uma eleição um pouco conturbada por conta dessa questão da privatização, tá? Mas ele vai ser querido pela população por conta do plano real. Beleza, pessoal? Então vamos lá. Beleza, tá passando o tempo, tá passando as presidências e tal, e o Lula sempre tá tentando entrar na presidência. Só que, gente, vocês se lembram que eu falei na sala de aula pra vocês que o brasileiro, ele tem um pavor de uma imagem comunista. Lembra que eu falei pra vocês isso? Se uma pessoa ela é aparentemente comunista, o povo brasileiro tem um pouco de medo, um pouco de receio. E o Lula, na época, tinha barbona, né? Ele tinha uma imagem mais bagunçada, realmente parecendo um pouco um comunista. Então, aquilo fazia com que a população brasileira, mesmo que ela gostasse dos discursos dele, ela não votasse nele, né? Assim, não tanto a ponto dele ganhar, ele recebia muitos votos, mas não tanto a ponto dele ganhar. Como que vai ser a trajetória do PT no Brasil? A nossa aula tá chegando ao fim, tá? Como que vai ser essa trajetória? Lembre o seguinte, ele está tentando a presidência desde 89. Desde bem antes de nascer, eu nasci em 94. E ele só vai ganhar a eleição em 2003. Como que vai funcionar? O Lula vai mudar um pouco a sua aparência. Ele vai cortar um pouco mais a barba, vai usar um terno, vai falar uma linguagem mais central, não tão de esquerda, mas mais central. E ele vai conseguir, então, agradar gregos e troianos. E ele vai ganhar, então, a eleição. A primeira eleição do PT vai ser ganhada em 2003. Observem isso, que isso é muito importante, tá?
O governo do PT aqui no Brasil, ele vai durar 13 anos ininterruptos. Ou seja, 2 mandatos do Lula, 8 anos. Um mandato da Dilma, mais 4, 8 mais 4 dá 12. E o segundo mandato da Dilma vai durar 1 ano só, ou seja, 13 anos. Como que vai funcionar? O Lula vai entrar no governo em 2003 e ele é um presidente que fala a língua do povo, né? Ele, quando ganhou, isso eu falei em sala de aula para vocês, né? Quando ele ganhou a presidência, a primeira eleição, em 2003, foi uma festa no Brasil. Gente, imagina o seguinte, o Brasil ele é formado em sua maioria por trabalhadores, né? E eles teriam agora, novamente, depois lá do Vargas, um presidente que pensa no trabalhador. Ou seja, os trabalhadores estavam super animados, pensando que haveria, nesse novo mandato, uma melhoria na qualidade de vida deles, enquanto trabalhadores, né? E, de fato, teve sim. E aí, então, como é que vai funcionar? O Lula vai entrar no poder, em 2003, ele vai querer trazer melhorias para os trabalhadores, vai querer inserir pessoas pobres nas universidades, ele vai querer fazer projetos para que aqueles que não têm comida, para que eles consigam ter algum tipo de alimentação. Ele vai pensar mais no trabalhador, né? E quando ele vai caminhando para o segundo governo dele, ele já vai mudando um pouco o seu discurso, porque ele percebeu o seguinte, se eu agrado apenas a esquerda brasileira, eu não consigo me reeleger. Preciso agradar um pouquinho também o centro. Então ele vai no seu segundo governo agradar gregos e troianos. E o pessoal da esquerda se sente um pouco traído com isso. Então a fama dele já vai caindo um pouco, né? Por quê? Quando o cara entra no poder, ele faz o quê? Ele cria o ProUni, que é um programa de universidade onde as pessoas saem do ensino médio e têm a oportunidade de fazer uma faculdade particular com bolsas muito boas. Ele vai criar mais vagas nas universidades federais, vai criar mais universidades federais. Ele vai criar o Bolsa Família, que é uma política pública que vai ajudar pessoas que não têm nenhum tipo de recurso financeiro conseguirem se alimentar, mesmo que minimamente. Ele vai criar o Fome Zero, que também é um projeto, uma política pública, ou seja, ele vai criar várias políticas públicas. Prestem atenção nas políticas públicas, tá? E ele vai pensar o seguinte, como que eu posso ajudar o meu trabalhador? E durante os seus primeiros 4 anos de governo, ele faz muita coisa no Brasil. De fato, ele melhora a vida do trabalhador muito. E quando ele parte para o seu segundo governo, nos outros 4 anos, ele tem que ajustar isso, porque se ele continua mudando apenas a vida do trabalhador, o empresariado não concorda com isso, ou seja, ele tem que começar a agradar os dois lados, tá? A gente vai agora para o governo Dilma. No governo Dilma, nos primeiros 4 anos, é um governo onde ela é uma pessoa que ela não tem uma figura tão potente quanto a do Lula. Eles são muito diferentes, né? O Lula, ele é um político nato. Ele é uma pessoa que onde ele chega, ele fala, as pessoas escutam. Ele tem uma oratória, isso chama-se oratória. Já a Dilma é muito diferente dele. A Dilma é uma mulher que ela é voltada para a economia, ela é economista, né? E ela não tem essa veia política igual a dele. Então eles são muito diferentes. E a população brasileira estava esperando uma pessoa parecida com o Lula. E não veio. Então são 4 anos sofridos aí, onde ela vai governar junto com o Lula. Nos outros 4 anos, né, que a gente está caminhando para o fim do governo Lula, né, do mandato Lula, durante os 13 anos, a Dilma ela vai sofrer o impeachment. Ela vai ter apenas 1 ano de governo, no seu último governo, que iriam durar 4 anos, ela vai ficar apenas 1 ano e ela vai ser impeachmentada. E ela vai sofrer uma lava-jato, uma perseguição, dizendo que ela seria julgada por uma coisinha chamada de pedalada fiscal, né? E aí essa pedalada fiscal era uma coisa que os políticos já faziam. Gente, a gente sabe que a política no Brasil, ela é realmente corrupta, né? Eles já faziam, na época era um ato de corrupção e ela fazia. E aí ela foi impeachmentada por isso, por um ato de corrupção que eram pedaladas fiscais, que é você deixar a fiscalização um pouquinho mais solta. E aí o impeachment acontece, ela é impeachmentada e quem vai subir lá, lembra do Collor? Quem vai subir é o seu vice para ser presidente, que vai ser o Temer. E quando o Temer sobe para ser presidente, ele vai regularizar a pedalada fiscal. Ou seja, aquilo que era
Corrupção que era crime agora não vai ser mais. Ou seja, como é que a gente pode resumir então essa trajetória do governo PT durante 13 anos no Brasil? É um governo que mudou muito a vida dos brasileiros, principalmente dos brasileiros trabalhadores. Alguns brasileiros que apoiavam muito o PT no início não apoiam mais, né? É um governo que fez muitas políticas públicas, que criou mais vagas na universidade, que criou políticas públicas de auxílio alimentação, que criou políticas públicas de reduzir muito os impostos para que o brasileiro conseguisse consumir e comprar mais. Foi um período onde o trabalhador se sentiu mais valorizado, né? É claro que hoje em dia o trabalhador ele se encontra num limbo onde ele não sabe para onde ir, não sabe o que escolher. Então, hoje em dia, nós vivemos um momento muito complicado em relação à política, mas que cada um, como eu falo em sala de aula sempre de modo muito respeitoso, que cada um tem a sua visão e que essa visão individual, ela é muito importante, né? Ou seja, cada um escolhe aquilo que é melhor para si, independente se é A, B, C ou D. Então, a gente tem que pensar com muita sabedoria sobre isso, né? A gente tem que pensar com muita sabedoria sobre política e escolher o caminho certo para você. Quando chegar o seu momento de votar, quando você fizer 18 anos ou fizer 16 anos, você tem que pensar o seguinte: em quem que eu posso votar que vai me ajudar muito? Então você tem que pensar, igual eu falo em sala de aula. Você tem que pensar naquilo que é melhor para você, tá? E, gente, para finalizar então, deixa eu ver aqui se eu falei tudo. Tananã, Collor versus Lula, FHC eu falei. Ah, tem uma coisa muito importante, pessoal, sobre o FHC. O FHC, como ele era liberal, ele aumentou muito os juros no Brasil, fez privatizações de empresas estatais, empresas do Estado, né? E ele vai começar a cortar gastos e vai aumentar muito a conta de luz. É um período onde o Brasil vai ter muitos apagões, tá? É um período onde o Brasil vai sofrer muitos apagões e mesmo com os apagões, o Brasil vai ter um aumento na conta de energia. Ou seja, tudo isso vai caminhando para que a população vá desgostando daquele político. Isso é natural, tá, gente? Se vier ano que vem o seu Joãozinho da padaria, começar o governo maravilhosamente bem, mas terminar o governo desagradando um pouco a população não vai gostar mais dele. Isso vai acontecer com qualquer político que vier. Seja da direita, da esquerda, do centro, qualquer um, tá? Isso é o povo brasileiro. Então, quando o FHC entra no poder, ele entra com um plano real. Lembra disso, que a população está enlouquecida, adorando ele e tudo mais. Quando ele finaliza desse jeito, tá? Com a população detestando por conta desses juros, por conta das privatizações, por conta dos apagões que está acontecendo no Brasil e a conta de energia muito cara. Ou seja, isso vai acontecer com qualquer político civiano que vem seu Joãozinho, a Dona Maria e etc. Tá bom? Para finalizar, a gente vai falar um pouquinho sobre a Constituição de 88, tá? Para finalizar a nossa aula. Galera, a Constituição que nós temos hoje em dia, ela é uma Constituição bem recente, tá? Ela foi feita em 1988, é uma Constituição muito nova, é uma Constituição que pensa muito no cidadão, é uma Constituição chamada Constituição Cidadã. Ela vai tomar como base os direitos humanos, os direitos da criança e do adolescente, o direito da mulher, o direito do cidadão, o direito do idoso, ou seja, direitos para respeito da população. Nessa Constituição Federal atual, todos nós somos iguais perante a lei. Nessa Constituição atual, todos nós podemos votar, né? A gente tem só o quesito da idade mínima e ser brasileiro nato ou naturalizado. E também tem a questão da corrupção. Se você não é corrupto, você pode votar. Se você é corrupto, você não pode votar e nem ser votado. Então, é uma Constituição muito mais cidadã, é uma Constituição que pensa muito mais no trabalhador, é uma Constituição que pensa muito mais no povo brasileiro, é uma Constituição que pensa muito mais nos direitos humanos. É uma Constituição que pensa assim, como que eu posso tratar a minha sociedade, o meu povo brasileiro de um modo melhor. É uma Constituição muito boa. Ela é uma das melhores do mundo, tá? Então, ela tem, se você puder parar um dia para ler um pouquinho sobre a Constituição, você vai ver que ela é incrível. Ela diz que todos nós somos iguais perante a lei. Isso é muito importante, porque não há segregação racial, religiosa.
Não há segregação, não há diferenciação, não há separação nenhuma entre nós na Constituição. Nós somos todos iguais perante a lei. Ou seja, ela diz isso. Gente, fiquem tranquilos, vocês são todos iguais. Vocês podem votar, vocês podem ser votados. Vocês vão ter direito de serem respeitados. Vocês vão ter direito do idoso ter preferência, da criança ter preferência. Vocês vão ter direitos à educação, tudo. Ou seja, é uma Constituição muito importante, tá, galera? Gente, a nossa aula foi essa. Espero que vocês tenham entendido tudo. Caso vocês tenham alguma dúvida, vocês podem mandar mensagem no WhatsApp, tá? Então, para resumir, para ficar bem mais claro ainda, a nossa prova vai cair apenas Nova República. Nossa prova vai cair apenas Constituição de 1988 e os governos da Nova República, que começa lá com Collor versus Lula, tá? É uma prova muito tranquila. Assista, reassista esse vídeo, que ele é muito importante. Leia o que a gente passou em sala de aula, porque eu copiei bastante esse bimestre. Leia o que eu passei no caderno. Leia o seu livro, porque também tá tudo isso aqui no livro. Tudo isso que eu falei pra vocês agora está no livro. Leia o seu livro, leia o seu caderno, assista esse vídeo, que você vai conseguir tirar nota muito boa, tá? Até amanhã e tchau!